Olá pessoal, eu tenho aqui alguns componentes elétricos. Vou apresentá-los com o valor de corrente dos mesmos e depois comentar um pouco sobre isso. Este é um dispositivo diferencial residual bipolar, dois polos, para fase neutro ou para duas fases distintas. Valor nominal de corrente dele, 40 amperes. Este outro aqui é um disjuntor termomagnético monopolar, padrão DIN, com valor de corrente 10 amperes, é um disjuntor de curva C. Aqui eu tenho uma embalagem ainda lacrada, uma tomada mais a placa, tomada padrão brasileiro, novo, né? Novo padrão brasileiro. Virando aqui, tem a indicação aqui na embalagem, valor de corrente 10 amperes e valor de tensão 250 volts. Eu quero abordar aqui o valor de corrente 10 amperes. Tem esse outro conjunto aqui que é uma tomada com um interruptor. E na parte posterior da embalagem, vamos localizar aqui também o valor de corrente. 10 amperes, valor de corrente deste conjunto de tomada mais interruptor. Vou dar uma pausa para posicionar a câmera e vamos comentar sobre esses valores de corrente que nós identificamos nesses componentes. Pois bem, pessoal, eu elaboro alguns vídeos motivado em perguntas que recebo e este é um deles. Eu apresentei anteriormente essa tomada do novo padrão brasileiro com valor de corrente de 10 amperes. Existem outras com outros valores também, esta de 10 amperes. Apresentei também o disjuntor termomagnético monopolar com valor de corrente de 10 amperes. Pergunta: qual é a diferença entre esses dois componentes, a tomada e o disjuntor? Sendo que os dois têm o mesmo valor de corrente, 10 amperes. Este é o nosso assunto de hoje. Eu vou falar sobre a diferença que existe entre um componente suportar um valor de corrente, por exemplo, 10 amperes, e entre um componente, um dispositivo elétrico, suportar e também controlar um valor de corrente. Por exemplo, o disjuntor termomagnético 10 amperes. Aqui o fabricante nos informa que essa tomada suporta no máximo um valor de corrente de 10 amperes. Ou seja, não podemos ligar um equipamento ou mais equipamentos em que a corrente total que irá circular por essa tomada exceda a um valor de 10 amperes. É isso que o fabricante está indicando. Mas, se porventura ligar um aparelho que consome, por exemplo, um valor de corrente de 20 amperes, essa tomada vai controlar isso? Ela vai limitar o valor de corrente, vai circular por ela, não deixando exceder aos 10 amperes? Não, ela não vai fazer isso. Vai circular os 20 amperes. Dependendo do tempo que ficar ligado, ela vai superaquecer e vai ser danificada. Porque a tomada, como muitos outros equipamentos elétricos, não foram fabricados, não são fabricados para controlar, limitar valores de correntes que circularão por eles, mas vem apenas a indicação do fabricante
do valor máximo de corrente que pode ser aplicado no componente. Ok, pessoal? Bem claro isso? Diferente do disjuntor termomagnético, onde nele tem a indicação de 10 amperes de corrente, mas agora este componente, o fabricante está me informando que ele suporta um valor de corrente de 10 amperes, funcionando normalmente sem se danificar, e que também ele não apenas suporta esse valor de corrente de 10 amperes, mas ele também vai controlar, limitar o valor de corrente em 10 amperes que circulará por ele. Ou seja, se ligarmos uma carga a esse disjuntor que tem o valor de corrente de 10 amperes, uma carga com valor de corrente maior do que esse, ele vai desarmar para proteger a fiação. Dependendo do valor de corrente que exceder a 10 amperes, ele vai desarmar rapidamente ou ele vai levar mais tempo para desarmar. Isso depende do valor de corrente excedente a 10 amperes. Ok, pessoal? Então tá a diferença aí entre um e outro. Uma coisa é a indicação do fabricante me informando que o equipamento suporta aquele valor de corrente. Outra coisa é ele me indicar que o equipamento suporta e também controla, no caso do disjuntor termomagnético. Por que eu estou mostrando isso? Eu tenho observado em algumas perguntas que eu tenho recebido uma dificuldade do pessoal em relação, principalmente, não somente com ele, mas principalmente com relação a esse dispositivo, conhecido como dispositivo diferencial residual, ou também interruptor diferencial residual e abreviado por IDR. Este aqui que eu apresentei, ele tem o valor de corrente nominal de 40 amperes, ele é um IDR bipolar. Eu tenho um outro aqui que é um IDR tetrapolar no valor de corrente de 25 amperes, valor de corrente nominal. Acontece, pessoal, que esses dispositivos, os IDRs, não são fabricados com os mesmos valores de corrente dos disjuntores termomagnéticos. Você não vai encontrar aí no mercado IDR com valor de corrente de 6 amperes, de 10 amperes, de 15 amperes. Os disjuntores termomagnéticos sim, mas os IDRs não. Você vai encontrar com valor de 25 amperes, a partir de 25 amperes, tetrapolar ou bipolar, 40 amperes como este, 63 amperes, 80 amperes, mas você não vai encontrar para todos os disjuntores termomagnéticos, um dispositivo diferencial residual que tem o mesmo valor de corrente. Daí eu ter recebido algumas perguntas com dúvidas sobre isso. Algumas pessoas têm me perguntado o seguinte: se por exemplo eu tenho um disjuntor termomagnético de 50 amperes, não existe o IDR de 50, qual que eu posso colocar? Olha, pessoal, muito simples. No IDR, esse valor de corrente que vem estampado nele, o fabricante está informando que este componente aqui, esse dispositivo, pode ser aplicado nele um valor de corrente de no máximo 40 amperes sem ele se danificar. Mas se porventura for aplicado um valor de corrente maior do que este, no caso o IDR, ele vai permitir a passagem da corrente elétrica. Igualmente, como eu disse para a tomada, ele é um dispositivo que ele não controla valor da corrente nominal do circuito, ele apenas controla a corrente de fuga. Aí sim, corrente de fuga para a terra. Mas a corrente nominal do circuito, essa aqui, 40 amperes, ele não controla para um valor maior do que esse.
O fabricante está informando que esse dispositivo suporta um valor máximo de corrente de 40 amperes e que, se for aplicado um valor de corrente maior do que esse, ela vai circular por ele. Só que, dependendo do tempo que essa corrente e do valor também, ele vai superaquecer e será danificado. Ele não controla o valor de corrente nominal do circuito. Ele apenas suporta. E como não existe, como já disse, a fabricação dos mesmos valores de corrente dos disjuntores termomagnéticos nos IDRs, então aí vem a dúvida do pessoal. É o seguinte, pessoal, resumindo então e finalizando, se você tem o seu disjuntor termomagnético que será instalado no valor de 10 amperes, ora, não é fabricado o IDR de 10 amperes, então ele é fabricado a partir de 25, pode instalar o de 25? Pode, claro, e deve ser instalado sim. O que não pode acontecer é de você ter um disjuntor termomagnético, por exemplo, de 40 amperes, e você instalar um IDR em série com ele de 25 amperes. Por quê? O disjuntor vai permitir passar os 40 amperes, porque ele foi projetado para isso, foi fabricado para isso. O IDR também vai deixar passar os 40 amperes. Eu estou dizendo um IDR de 25, viu, pessoal? Vou até trocar aqui, ó. Só que, no caso, vai danificar o dispositivo DR. Nesse caso, um valor de corrente excedente para o qual ele foi fabricado. Mas você pode colocar o IDR com valor de corrente maior do que o termomagnético. Tá aí então essa explicação, esse esclarecimento para o pessoal. Quando um componente vem escrito nele um valor de corrente que ele suporta apenas isso, que ele não controla o valor de corrente, ele apenas suporta, eu posso aplicar nele até esse valor máximo de corrente, porque ele não controla, ele só suporta. Então, se eu tenho um disjuntor onde a corrente será de 10 amperes, eu posso muito bem usar o IDR de 25, porque o disjuntor termomagnético vai limitar o valor de corrente em 10 amperes, e passando 10 amperes no IDR, ele não vai ser danificado. Portanto, pessoal, aí eu vou responder também a uma outra pergunta que eu tenho recebido de vários colegas, é com relação a como calcular o IDR. Pessoal, não precisa calcular o IDR. O IDR ele tem que ser instalado em série com o disjuntor termomagnético. Termomagnético primeiro, IDR depois. Alguns colegas preferem inverter. IDR primeiro, termomagnético depois. E na sequência dele o circuito. Posteriormente eu vou comentar sobre isso. Como é obrigatório instalar o disjuntor termomagnético em série com IDR, não preciso então calcular o valor de corrente do IDR. Eu calculo a corrente do disjuntor termomagnético. A partir da corrente do disjuntor termomagnético, aí sim eu escolho o IDR. Se coincidir da minha corrente do termomagnético for 25 amperes, eu vou usar um IDR de 25 amperes, bipolar ou tetrapolar, de acordo com a minha necessidade. Se for uma corrente do termomagnético de 40 amperes, eu vou usar um IDR de 40 amperes, bipolar ou tetrapolar, de acordo com a necessidade. Mas posso também usar um valor de corrente do IDR maior do que o termomagnético, não há nenhum problema. Beleza, pessoal? Tá aí então essa explicação, é muito simples isso, mas espero ajudar aí a elucidar dúvida de algumas pessoas que têm me enviado essas perguntas. Posteriormente, quando estivermos falando sobre dimensionamento e cálculo de disjuntores,
Obviamente vou mencionar também a questão do IDR aí, ligado em série com disjuntor termomagnético. Mas por enquanto é só, muito grato pela atenção e até o próximo vídeo.